Irmãos queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 134. Salmo 134. Acompanhem a leitura com reverência, com fé na palavra do nosso bom Deus. Salmo 134, assim diz a palavra: Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, estamos aqui diante da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito fales então ao nosso coração. Ó Deus amado, conduza-nos e santifique-nos segundo Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, nosso Redentor, e no nome de quem nós te oramos. Amém. Irmãos, é interessante como os nossos dias têm moldado as nossas mentes. O mundo, de certa maneira, molda a nossa mente, transforma a maneira como nós enxergamos a vida e compartimentamos coisas que ora precisam sim ser organizadas, compartimentadas, mas outras coisas não. E eu me refiro, por exemplo, ao que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Estamos reunidos para adorar o nome do Senhor e já temos feito isso por meio dos louvores, por meio das orações e das leituras que nós já fizemos da palavra do Senhor. Mas é triste quando a gente percebe que muitos crentes vêm, se reúnem nesse ajuntamento solene, cantam louvores ao Senhor e depois que isso aqui termina, saem deste lugar como se não tivessem mais razão para adorar ou para louvar ou bendizer o nome do Senhor. Parece estranho a gente encontrar crentes que oram nos seus trabalhos, crentes que escutam louvores no seu carro, ou indo para o trabalho no ônibus, na rua, cantando louvores, bendizendo o nome do Senhor, tendo um estilo de vida que adora a Deus em todo o tempo. Infelizmente, essa é uma herança que nós temos provado dos nossos dias, mas que foi plantada há alguns anos, alguns séculos atrás, na verdade. Quando tudo passou a ter um lugar certo ou compartimentado na razão e na mente humana, nós então segmentamos o tempo da igreja, o lugar da religião ser praticada, o lugar de servir a Deus é somente naquele lugar e depois daquele lugar não mais. Vejam, nós lemos o Salmo 134, e este é o último salmo daquela sessão que nós temos exposto aqui nos domingos pela manhã, que é os cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. Talvez essa tradução seja mais coerente com o texto hebraico, o texto original desse trecho da Escritura. O Salmo 134, ele finaliza essa sessão e ele é uma espécie de eco para que tudo que foi cantado, tudo que foi entoado, tudo que foi louvado e dito desde o Salmo 120 continue sendo ecoado, falado e registrado na mente e no coração do povo de Deus. O Salmo 134, alguns comentaristas dizem que é uma espécie de despedida litúrgica. É como se o culto tivesse terminado, a festa ali na antiga aliança tivesse finalizado e agora nós vamos louvar ao Senhor, nos despedindo deste lugar. Mas aquilo que nós fizemos neste lugar não permanece somente ali. Nós levamos conosco, levamos em nosso coração e não somente dentro de nós. Isso se expressa na vida e na maneira como nós vivemos. O Salmo 134, meus amados irmãos, nos ensina que a nossa adoração a Deus, ela vai além do momento solene, ela vai além do culto que nós prestamos neste lugar no dia do Senhor e deve se expressar em todo o tempo da nossa vida. Por isso, é certo que o comentarista Van Gemeren fala
ele diz que este salmo enfatiza que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que continuam a adorá-lo. Mesmo no escuro da noite, mesmo quando você está sozinho e ninguém te vê, a bênção do Senhor repousa sobre aqueles que o adoram além do culto. Vamos ver isso? Nós temos 3 versículos que enfatizam essa verdade, e no terceiro versículo nós veremos como é que a bênção do Senhor, então, assim nos acompanha. O verso 1 nos ensina que essa adoração ela deve ser contínua. Diz o verso: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Vejam, irmãos, quando o salmista fala aqui, faz uma referência a servos do Senhor, nós precisamos fazer aqui algumas distinções ou denominações. A primeira delas é que o salmista pode estar se referindo aos levitas, aos sacerdotes especialmente, que permaneciam no templo depois que as festas, depois que o culto terminava. Quando terminava o culto, não é como nos nossos dias, né? Termina o culto, hoje à noite, e aí todo mundo sai, irmã, passa a chave ali, os presbíteros também, fechou as portas, pronto, ninguém fica mais aqui, ninguém fica aqui dentro, não tem mais o que fazer aqui no lugar onde nós adoramos, na igreja. Não, no templo da antiga aliança, esse templo nunca era fechado, e os sacerdotes permaneciam dia e noite, haviam turnos para a vigília da noite, de hora em hora, de horas em horas. Esses turnos eram então preenchidos por sacerdotes que tinham obrigações. Essas obrigações, meus amados irmãos, elas eram do tipo manter o templo limpo, manter as chamas do candelabro acesa, manter tudo em ordem. Não havia bagunça, ou não deveria haver bagunça, coisas fora do lugar, sujeira no templo de Deus. E isso é um reflexo daquilo que o próprio Senhor deu para o nosso pai Adão, lá no Éden. Lembra quando Deus disse para Adão: cultivar e guardar o jardim. Deus fez o homem, colocou o homem no jardim, para que o homem então cultivasse e guardasse o jardim. Nosso pai falhou, né? Ele não guardou o jardim. A serpente maligna entrou, e ali, com aquela maldade, aquela sujeira entrando no lugar santo, o pecado então foi concebido pelo homem e trouxe à luz a nossa morte. Então, pode ser que o salmista esteja fazendo, em primeiro lugar, essa referência àqueles servos do Senhor que assiste. Essa palavra assistir, por favor, se lembre, não é aquilo que você faz quando se senta na sua poltrona, no seu sofá e liga uma televisão ou pega o seu celular para assistir um vídeo, assistir um filme, uma série, não. Assistir aqui é o verbo de assistência, é o verbo de trabalhar, de agir em favor de alguma coisa. Por isso o salmista diz: aqueles que estão na casa do Senhor, servindo nas horas da noite. Parece que a referência é literalmente aqueles que permanecem quando ninguém mais, quando o povo não está mais adorando ao Senhor. Mas há uma segunda referência que nós também podemos tomar à luz da teologia bíblica e de toda a progressão da revelação do Senhor. Os servos do Senhor aqui não se limitam somente àqueles sacerdotes que ficavam no templo, mas ao povo de Deus, que é a habitação do Senhor. Vejam, meus amados, hoje nós não temos mais o templo do Senhor, um lugar geográfico, físico, para nós sairmos de nossos lares, sairmos de nossas cidades para adorar o Senhor naquele lugar. Hoje o Senhor habita no meio do seu povo, Ele está entre nós, e aonde o povo de Deus se ajunta, ali está a igreja do Senhor. Os levitas, eles trabalhavam no templo, mantinham aquele fogo no altar, que representavam ali também as orações do povo, ofereciam as orações também, intercedendo pelo povo, e é exatamente isso que nós na Nova Aliança também fazemos. Servimos ao Senhor como povo de Deus, corpo de
de Cristo. Dito isso, o verso 1, ele nos dá uma ordenança, ele nos traz um mandamento. Bendiga ao Senhor, vós todos. E ele pontua aqui num momento específico, onde não era liturgicamente o momento de adorar o Senhor, não era uma hora marcada para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, nas horas da noite. Veja, ele não está falando aqui que não existia um momento de reunião solene no fim do dia, no fim da tarde, no momento vespertino do dia. Não é sobre isso. Ele está falando à noite, quando o sol já se pôs, quando todos nós já estamos em casa, vivendo a nossa vida comum, procurando o nosso descanso, no lugar da nossa intimidade, quando nós estamos no nosso lugar e ninguém nos vê, só os nossos mais próximos, os nossos que andam mais perto de nós, aqueles que são nossos familiares, é a nossa esposa, é o nosso marido, são os nossos filhos, aqueles que estão junto de nós. Mas especialmente quando você fecha a porta do seu quarto, quando você se deita na cama, e não é um momento habitual de você estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor. Habitualmente não é esse o momento, mas é para este lugar, para este momento que o Salmo 134 está focando os nossos olhos. Bendiga o nome do Senhor. Isso, meus amados irmãos, nos ensina que a vida de adoração não termina no culto público. Ao sairmos deste lugar, aquilo que nós professamos, cantamos, como todos nós fizemos há poucos minutos, bendito seja sempre o Cordeiro, foi o que nós dissemos, o Filho de Deus, a raiz de Davi, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse louvor deve preencher os nossos lábios, deve encher a nossa mente e o nosso coração continuamente, para que nós louvemos esse nome em tempo e fora de tempo, pregando e anunciando essa palavra a todo instante. Esse é o nosso trabalho, essa é a ordenança do Senhor, aqui no Salmo 134, no verso 1. Mesmo nas horas mais silenciosas, que até mesmo o nosso silêncio bendiga o nome do Senhor. O salmista, em outros momentos, já chegou a pensar em coisas erradas acerca de Deus, mas ele disse: só de pensar nisso eu já me arrependo, Senhor. Só de considerar que coisas erradas, que coisas desorganizadas estão acontecendo na minha vida, como se o Senhor não tivesse controle, como se o Senhor não estivesse nos abençoando e cuidando de nós. Só de pensar nisso eu já me arrependo. O Salmo 134, ele nos leva, meus amados irmãos, a observar o nosso estilo de vida, de adoração, dentro do nosso coração e da nossa mente. E é claro que isso aponta para o Senhor Jesus. Olhando para Cristo, meus amados irmãos, nós encontramos aquele que o salmista, no Salmo 121, disse que é o Senhor que não dorme e não dormita. Se na antiga aliança tinham sacerdotes que mantinham um candelabro aceso, que intercediam pelo povo, que oravam pelo povo, hoje nós temos à direita de Deus o nosso Pai, Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. É aquele que não dorme, é aquele que não pisca os olhos, ele está atento para tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos, cuidando de nós, nos cercando. Essa foi a promessa do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias. Contar com a presença do Senhor em todo o tempo é a alegria e a paz que todos nós precisamos nos dias mais difíceis e nos dias mais felizes também. Quando o nosso coração se desvia, quando a nossa mente fica confusa e achamos que os momentos mais alegres e mais felizes da nossa vida não foram dados pelo Senhor, deve encher o nosso coração também de gratidão. Por isso, meus amados irmãos, mesmo à noite, seja no tempo de silêncio, no tempo que não
seria visto por esse mundo como oportuno para bendizer o nome do Senhor. O Salmo 134 nos diz: adore, bendiga, louve, exalte. Olhe para a maneira como você tem falado, se expressado, vivido, e adore o nome do Senhor. Mesmo na noite da alma, quando nós nos entristecemos sem motivo, o Salmo 134 nos chama para louvar o nome do nosso Deus, que está conosco em todo o tempo. Mas o verso 2, ele nos fala mais a respeito dessa adoração que deve continuar. Uma adoração além do culto, ela não é somente uma adoração contínua, mas ela é uma adoração coerente. Irmãos, coerência é uma coisa em falta, não só nas redações do Enem, mas também na vida de muita gente. Não só nos textos que você encontra aqui e acolá nas redes sociais ou nas mensagens de WhatsApp que você recebe e manda, talvez, mas na vida de muitas pessoas. O Salmo 134, no verso 2, ele nos diz para termos uma adoração coerente. O que é que isso significa? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos ou dizemos crer, deve ser visto na nossa vida. Olha o que diz o verso 2: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Você sabe que a linguagem desse tipo de texto, que é um salmo, uma poesia, é carregado de imagem. O texto descreve para nós essa imagem: pessoas com mãos erguidas para o lugar santo, erguidas para o santuário. Vamos entender melhor essa imagem. Pessoas com mãos erguidas para o lugar santo são pessoas que estão exaltando aquele lugar, não por causa daquele lugar em si, mas por causa de quem aquele lugar representa. Quem é que nós encontramos no lugar santo? Quem é que nós encontramos no santuário? É o Senhor Deus, santo, santo, santo. As mãos erguidas, voltadas para o santuário, significam mãos que exaltam o Senhor. Mas vejam, irmãos, a imagem é de um corpo que se movimenta de forma coerente. As mãos se levantam como sinal de expressão daquilo que a mente e o coração verdadeiramente acreditam. Como é que isso se traduz em nossos dias, ou como é que nós aplicamos isso nos nossos dias? A adoração bíblica, a adoração verdadeira, que vai além do culto, que é contínua e que deve ser coerente, é uma adoração que se expressa em todo o nosso ser. O coração rendido ao Senhor, a mente cativa nas Escrituras e um corpo consagrado ao Senhor. Mãos, pés, olhos, boca, ouvidos, que glorificam ao Senhor, servindo a Deus em cada detalhe. O Salmo 134 agora, meus amados irmãos, nos leva a fazermos uma análise daquilo que nós temos prestado o nosso corpo. Qual é o tipo de serviço que nós temos empreendido em nossas vidas? Aonde é que nós temos gastado nossas forças? Vejam, mulheres, irmãs, que cuidam dos seus lares, que mantêm suas casas limpas, cheirosas, organizadas. Como fazer isso para a glória do Senhor e não para o seu bem-estar, só para o seu prazer? Vejam, homens que saem dos seus lares ou que trabalham nos seus lares, que labutam para trazer o pão de cada dia. Será que nós queremos simplesmente honrar com o nosso nome, com o nosso compromisso, dizendo: está aqui, eu trouxe o pão, tem comida na mesa? Veja, como é que nós temos empreendido a força e a saúde que o nosso Deus nos dá. Erguer as mãos para o santuário significa trabalhar diariamente, bendizendo, glorificando, adorando o nome do Senhor. Se eu limpo, se eu trabalho, se eu me esforço neste serviço, é para a glória de Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala que agora, na nova aliança, os sacrifícios que nós fazemos não são de animais mortos. E graças a Deus, irmã Glauciete, irmã Ana, dão glória a Deus para a gente não derramar sangue aqui, né? Já imaginou? Trazer animais, matar esses animais aqui e oferecer ao Senhor. Imagina a sujeira que era, a dificuldade que era para manter isso limpo. Hoje, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós continuamos a oferecer sacrifícios ao Senhor, mas como está escrito em Romanos capítulo 12, nossos corpos são dados ao Senhor como um sacrifício vivo. Nenhum sangue mais precisa ser derramado, porque o sangue de Jesus nos basta. Somente Jesus nos salva e Ele é suficiente. Esse salmo agora está nos ensinando, meus amados irmãos, que aquilo que nós falamos com a nossa boca, dizendo bendito seja sempre o Cordeiro, não fique limitado somente ao que nós falamos, mas que seja visto com a nossa postura, seja visto nas nossas decisões diárias, nas nossas atitudes. Não é somente uma adoração que pede para você ficar de pé, levantar as mãos, cantar com efusão, com alegria, a plenos pulmões. Isso é adoração também. Isso é bem-vindo também. Mas uma adoração coerente, ela continua efusiva, alegre, permanente, depois desse lugar, além deste lugar. A nossa vida fora do templo e fora do tempo de culto deve corresponder aos nossos gestos, às nossas palavras que foram ditas nesse lugar. Portanto, a adoração que vai além do culto, ela é contínua, ela é coerente e ela é agora, olhe para o verso 3, canal de bênção de Deus. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Alguns comentaristas separam este salmo em duas partes. O verso 1 e 2 como sendo uma orientação para os sacerdotes que trabalhavam à noite no templo, e o verso 3 como sendo uma resposta destes sacerdotes para o povo que estava indo embora, para o povo que estava voltando para os seus lares, dizendo que de Sião, deste lugar, o Senhor te abençoe. E vejam, meus irmãos, que a bênção invocada, a bênção do Senhor que é invocada sobre este povo, é a bênção do Deus que os criou, que os formou e que os fez habitar numa terra habitável. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Um lugar sem forma e um lugar vazio não é fácil de habitar. É impossível de ser habitado. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não somente cria, Ele cria e põe ordem em todas as coisas. Ele organiza todas as coisas de maneira coerente, de maneira santa, com aquilo que Ele é. Ele nos planta neste lugar, Ele nos mantém e nos preserva neste lugar, e essa é a bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre aqueles que o adoram continuamente e coerentemente. A adoração que vai além do culto é um canal da bênção de Deus, é um meio de graça, meus amados. Nós vimos no Salmo 133 que é nesse ajuntamento, está próximo aí, olhe para o verso 3, a bênção do Senhor no final do verso 3, aí no Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É num ajuntamento solene, é num ajuntamento do povo de Deus que o Senhor abençoa, e ao continuar adorando o Senhor além desse ajuntamento, depois do culto, essa bênção permanece sobre nós, permanece sobre o povo de Deus. Se Sião aqui representa o lugar da habitação de Deus, e hoje, na nova aliança, o povo do Senhor reunido é esse lugar de habitação do Senhor. Essa bênção não é apenas ordenada sobre aqueles que estão reunidos num lugar, num tempo determinado,
mas permanece sobre a vida deste mesmo povo, que depois desse tempo ordenado, carregam em sua mente, em seu coração e no seu corpo como um todo, a verdadeira adoração. Efésios capítulo 1, verso 3, vai nos dizer que bendito é o Senhor Deus, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se a bênção vem do nosso Deus Criador, soberano, essa bênção ela é traduzida e manifestada de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. Se é de Sião que vem a nossa bênção, essa bênção hoje chega para nós na pessoa de Cristo Jesus. O Verbo que se fez carne e morreu em nosso lugar. O Verbo que se encarnou para sofrer as nossas dores e para nos ensinar como adorar a Deus verdadeiramente. É claro, meus amados irmãos, neste momento lembramos-nos daquele encontro emblemático do Senhor Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos todo aquele diálogo, a mulher perguntando então para Jesus, onde devemos adorar? Qual é o lugar da adoração? É neste monte ou é em Jerusalém? Qual é o lugar de servir a Deus? Vamos voltar os nossos olhos para esse texto? Abra sua Bíblia lá para juntos lermos a resposta do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, por favor, meus queridos. Versículo 23. Vamos ler a partir do versículo 21 para ver toda a resposta do Senhor Jesus. Vamos ler do verso 21 até o verso 24. João 4, de 21 a 24. Por favor, todos juntos, vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a mensagem do Salmo 134. Os verdadeiros adoradores não estão limitados geograficamente e temporariamente. Eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade, em todo lugar, em todo tempo. Por isso, meus amados irmãos, lembrem-se, o louvor, a adoração que nós fazemos aqui não é uma performance, não é um show. Nós não nos ajuntamos aqui para ver o ministério de louvor lindo, bonito, com todos os instrumentos exaltando o nome do Senhor. O Salmo 150 diz para nós louvarmos ao Senhor com adufes, com harpas, com toda sorte de instrumentos. Será que o nosso coração só se alegra para adorar a Deus verdadeiramente quando o ministério de louvor está completo, cheio? Ou será que nós nos alegramos e adoramos ao Senhor integralmente, só com as nossas vozes? Se não tivesse nenhum instrumento, se não tivesse nenhum equipamento de som, se não tivesse nada disso que é bonito, que é agradável, que é bom, será que nós ainda adoraríamos ao Senhor ou chegaríamos diante dele com tristeza? Ah, Senhor, antigamente era tão lindo, antes era tão bonito, mas hoje foi tão... Ah, Senhor. O Salmo 134 diz para nós continuarmos a adorar em todo o tempo, com o que nós temos, com aquilo que o Senhor providencia, porque o louvor não é performance, mas é um serviço contínuo, um sacerdócio contínuo. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos
sacerdócio real, servir ao Senhor verdadeiramente, e não de aparências, e não se tiver aquilo, ou se não tiver aquilo outro. Adoremos ao Senhor continuamente e coerentemente. Façamos de nossas casas um lugar de adoração. Não seja crente somente na igreja. Você tem aí agora no novo boletim um roteiro de culto doméstico, 15 minutos. Em 15 minutos você se reúne com a sua família, ora, lê um trecho da palavra, fala minimamente sobre aquilo, louva o nome do Senhor e ora novamente. Serviu ao Senhor no seu lar. Manifeste essa adoração, expresse essa adoração dentro da sua casa. Precisamos adorar com expressão, mas também com sinceridade, especialmente quando ninguém estiver olhando, nas horas da noite, quando o travesseiro e o cobertor são os seus únicos companheiros, e talvez o seu celular. Adore ao Senhor nas páginas que você rola, e se essas páginas não te ajudam a adorar o Senhor, abandone, aparte de você todo o mal, em nome de Jesus. O Salmo 134, meus queridos, nos chama para viver cada dia conscientes de que nós somos servos do Senhor, peregrinos sim na jornada. Não chegamos ainda no santo lugar, na nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, mas enquanto caminhamos, a bênção do Senhor permanece sobre nós, porque Cristo intercede por nós dia e noite. Olhe para Jesus, Ele continuamente intercede por você. A vida cristã é uma vida de adoração contínua, coerente e abençoada. Jesus nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos preserva até o fim da jornada. Louvemos então o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, meus irmãos. Amém.